Olá pessoal, vou fazer aqui um resumão da live de ontem que nós fizemos com a Violeta Borges do canal Maquiagem. Infelizmente a live não ficou salva e como muitas pessoas pediram, vou passar aqui algumas informações, não dá para aprofundar nesses assuntos, então se vocês tiverem alguma pergunta pode mandar aqui que a gente responde. O tema da live era beleza por dentro e beleza por fora. E como o autoconhecimento está relacionado ao nosso autocuidado. Quando a gente fala de autocuidado, ele pode começar de dentro para fora ou de fora para dentro. Quando eu ainda não tenho essa disponibilidade interna de autoconhecimento e da minha autocura, eu posso começar sim o meu autocuidado por fora, com pequenos toques, pequenas atitudes durante o dia de cuidado com o corpo, que é o que a Violeta Borges fala bastante no seu canal. Passar um batom, algum cuidado com a pele, com o cabelo. A Violeta inclusive comentou que tem seguidoras dela que não conseguem nem lavar o cabelo às vezes. Então, como uma coisa que é simples, básica, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, já dá um bem-estar e pode mudar o nosso humor, o nosso sentir-se bem. Falando de autoestima, na visão sistêmica, eu tenho 50% meu pai e 50% minha mãe. O meu corpo é formado pelas células, pelo corpo do meu pai e da minha mãe. Quando eu estou bem com os meus pais, quando eu concordo com os meus pais do jeito que eles são, então eu concordo 100% comigo. Quando eu tenho algum tipo de julgamento, crítica em relação ao meu pai ou à minha mãe, é como se eu estivesse negando 50% de mim. Nesse caso, a minha autoestima fica abalada. Então, quando a gente, nessa questão de honrar as nossas origens e de reconhecer de onde eu venho, a minha autoestima, ela fica alta. Então, nesse caso, eu consigo seguir bem, me aceitando do jeito que eu sou. E o que também nós falamos é sobre a autoestima dos nossos filhos. Os nossos filhos são formados por 50% de mim e 50% do pai. Quando eu tenho alguma questão, alguma crítica com relação ao pai da criança, que no caso da live foi falado sobre o ex-marido. Ex-marido é ex-marido, pai é pai, são papéis diferentes. Se eu tenho algum tipo de crítica em relação a esse pai, a criança, ela sente no corpo dela. Então, a autoestima dos nossos filhos, ela é abalada quando 50% dele é criticado e não aceito. É uma postura importante a ser percebida na nossa vida em relação aos nossos filhos. O que nós criticamos no pai ou na mãe das nossas crianças é imediatamente afetada no corpo e na vida dos nossos filhos. Com relação a esse aceitar com os pais, nós tivemos uma pergunta: e quando os pais são adotivos? Todas as pessoas têm um pai ou uma mãe biológica. E é essa biologia, é essa formação na concepção que conta para a criança. Nós somos filhos dos pais biológicos, ok? Os pais adotivos, eles têm muito valor na criação dessa criança. A adoção, ela é possível com sucesso quando os pais adotivos concordam com o destino dessa criança e com os pais biológicos perfeitos como eles são.
Se eu adoto para suprir um vazio, essa adoção ela acaba tendo consequências no futuro para a vida dessa criança e para a vida da família. A criança ela está sistemicamente totalmente ligada aos pais biológicos. Então, da mesma forma que se eu me incomodo com alguém criticando meu pai e a minha mãe, é essa mesma sensação que a criança sente. Os meus pais biológicos são perfeitos para mim, assim como para a criança adotada. Os pais adotivos, eles devem reconhecer essa força dos pais biológicos na criança e reconhecer o maior ato de amor dos pais biológicos, que é entregar essa criança para que outra pessoa faça isso por ela. E ainda falando de pai e mãe, dessa força que nós carregamos através deles, a Violeta comentou sobre o feminino. Então, como a gente mantém esse feminino na gente, isso vem da força da nossa mãe, da nossa avó, bisavó, tataravó, de todas as nossas, de toda a linhagem feminina que nós temos. Quando eu tenho a força delas todas dentro de mim, quando eu concordo com elas, do jeito que elas são, com o destino delas, eu tenho essa força que eu sigo para a vida e é onde eu aprendo a servir com o meu trabalho, através de filhos, através da minha família, e é como eu sirvo todos eles. E sobre os medos e traumas, que foi a pergunta de uma seguidora, quanto mais eu vivo esse medo e o trauma, independente de quando ele aconteceu, desde quando nós fomos concebidos na barriga da nossa mãe, nós vivemos experiências e nós vamos depositando isso no nosso inconsciente. Quanto mais eu vivo o medo e vivo o trauma, eu aumento essa força deles. Então, quando eu deixo de ser vítima, quando eu resolvo não encarar mais isso como um problema, é quando eu tenho a chance de deixar de ser vítima e seguir em frente. É um fato que o medo e o trauma existem e eles são reais e eles já foram. Então, com o tempo isso vai passando e também com a decisão de eu resolvê-los. A dor, ela é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. E eu tô falando isso de uma relação no mundo dos adultos, ok? No mundo dos adultos, nós fazemos coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos. Então, quando eu tenho a opção e quando eu me decido deixar de sofrer ou continuar sofrendo, isso é uma decisão de adulto. A Violeta perguntou se a terapia é bom. A Violeta e algumas outras pessoas. Sim, a terapia resolve. A terapia é muito bom, sim. E é importante deixar bem claro que a terapia, ela ajuda a pessoa a curar suas dores, os seus traumas, os seus medos, quando a pessoa ela pede ajuda, quando ela está pronta para que uma outra pessoa ajude ela nesse processo. O que é importante também, que a gente sempre gosta de deixar bem claro, é a questão da autorresponsabilidade da pessoa que quer ser ajudada. Eu não posso culpar outras pessoas, outras situações por problemas e questões que são minhas. Então, a questão da autorresponsabilidade, ela é muito importante para o sucesso do processo terapêutico. Gente, é isso. Eu acho que eu fiz um resumão aqui para vocês do que foi mais essencial dessa live. Se tiverem perguntas, questionamentos, pode mandar aqui, que eu posso te responder. E se for assunto relacionado ao Mãe que Age da Violeta, ela também vai responder para vocês.